Entrei. Entrou. Só eu por enquanto, moça. Só eu te amo. Você não acendeu? Ó, o Val. Olá, pessoal. Uns 2 minutinhos atrasado, mas cheguei. Aí, gente. Oi, Andréia, tudo bem? Esperando o Ale aqui também. Dentro. Alessandra, Val. A gente precisa de público, fala. Precisamos de público. Hoje é jazz por conta do Júnior. Balsa Lounge. Bossa Lounge. E aí, Jorge, tudo bem? Romson. Oi, Evandro, beleza? Eu acho que eu preciso daquela chavinha pra prender aqui. Ah, não, ficou. Ai, não tá obstruindo não, tá bom. Pode passar, pessoal. Não vai ter bicicleta hoje não. Ainda não. Bossa Lounge. Aliás, você que tem que dar uma aula de desenho a caneta aqui, hein, Robson? Estamos esperando. Bossa Lounge, segundo o Júnior. Oi, Nice, tudo bem? Aí. Oi, Nice. Olha o Júnior de fundo mandando oi. Acho que agora entrou o Alexandre. E aí, boa noite, todo E aí, mundo. tudo bom? Ai. Aí, Ó, deu certo. Deu. Oi, eu. Vamos fazer essa Você vai live aí interagir acontecer. aí, né? Hã? Vamos fazer essa live acontecer aí. Vamos fazer. Deixa eu explicar a live de hoje, né? Algumas pessoas me pediram para a gente ver um pouco de cor, de teoria de cor, né? É bem importante, não só para pintura, mas para o desenho também, para o acabamento em geral, né? Então a gente vai ver hoje um pouco de teoria da cor e a gente vai ver os exercícios também para vocês fazerem em casa, né? Cor é uma coisa complicada de estudar porque acaba variando muito, né? A cor é percepção, então cada pessoa tem uma forma de perceber isso, né? Cada pessoa tem a sua palheta própria, quase que uma identidade, tá, do artista. Mas é legal a gente ver, no geral, como funciona a cor para você poder incrementar os seus trabalhos, né? Desenvolver mais. Então, vamos lá. Hoje... Não, é no final que salva. Pessoal, hoje eu vou trabalhar com o círculo cromático, tá? Tem uma aqui em madeira, mas eu vou fazer uma ali no papel. Você vai ter que segurar aqui para eu... Obrigado. Aí. Meu assistente, o Júnior. Vou mostrar para vocês. Esse círculo aqui, inicialmente, ele foi desenvolvido pelo Newton, Isaac Newton, né? Mas ele foi aprimorado pelo Goethe. Tá? O Goethe, que também é escritor, poeta, né? Passou 30 anos estudando a teoria das cores. Eles eram meio que contemporâneos, né? Goethe estava estudando ainda quando Isaac Newton já tinha estudado o prisma, né? A cor branca, né? Isaac Newton com um prisma num lugar escuro e um feixe de luz apenas, né? Passando por um buraco, cruzava o prisma e a cor se decompunha. E ele descobriu que a cor branca, na verdade, ela é formada por um espectro de cores, um conjunto de cores, né? Que inclusive são as cores que formam o arco-íris.
O Isaac Newton, ele estudou as cores mais no sentido matemático, físico. Então, ele acabou até encontrando o valor de cada cor no sentido da onda que ela tem. Quando você pega cores como vermelho, amarelo, laranja, são cores de ondas longas. E se você pega azuis e violetas, são cores de ondas curtas, né? Então, existia até uma numeração para cada cor, existe isso, né? Que é o tamanho da onda que cada cor percorre. No caso do Goethe, ele vai estudar a cor, mas de uma forma mais fisiológica, como ela funciona no nosso organismo, né? Como a gente capta essa sensação e transforma em cor. A parte física da cor também e a parte química, né? Porque os objetos, eles têm uma propriedade que dão cor a eles. Então, assim, eu considero o estudo do Goethe mais completo. Ele pega um estudo do Isaac Newton e torna esse estudo ainda mais completo, porque ele trabalha não só... O Isaac Newton, ele pega e transforma, ele separa o feixe de luz e estuda aquilo separadamente. O Goethe, ele vai estudar aquilo no sentido geral, de como a gente enxerga as coisas. Tanto é que na física a gente vê cor a partir da luz. E a sombra, na verdade, é a ausência de luz. Então, para o Goethe, isso era pouco. Ele entendeu o que era sombra realmente. E o Goethe descobre que luz, a cor, na verdade, ela é uma interação de luz com sombra. Tá? Tanto é que se você pegar, por exemplo, o dia, né, a luz do sol, você não consegue ver as estrelas, né? Como se essa luz ela ofuscasse as coisas que estão ali no espaço, né? E quando você tem a noite, você consegue ver essas outras pequenas luzes, né? Então, existe uma interação entre luz e sombra que forma as cores. A gente vai trabalhar com a partir do espectro que ele encontrou entre luz e sombra, que na verdade são todas as cores que se mostram entre esses dois espaços, de luz plena e sombra plena, que ele formou aqui o círculo cromático. Vou mostrar aqui para vocês como funciona isso com uma folha aqui. Vou aproximar agora. Peraí. Ele vai segurar porque é o meu suporte. Oi, gente! Tô roubando o show do Fê! Tudo bem? Tudo! Pronto, ó. Virei cameraman e narrador. Vocês podem perguntar que ele vai falando. Pessoal, círculo cromático. É o seguinte, eu fiz aqui uma tentativa de um círculo, né? Os dois arcos, divididos em 4 partes, tá? Essas 4, eu vou dividir cada pedaço em mais 3, ó. Então, no total, a gente vai ter 12 fatias, tá? Essas 12 fatias vão representar as cores primárias, que são as cores puras. Entre elas, a gente vai ter as cores secundárias, tá? Que são as cores obtidas através de 2 primárias. Existem também as cores terciárias, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas que elas não estão nesse ciclo. Então, vamos lá. Como funcionam as cores? A gente tem 3 cores primárias, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um azul, o amarelo e o vermelho, tá? No caso, esse tom de vermelho puro, que a gente chama de magenta, tá? O vermelho, como a gente vê, que é mais ou menos esse aqui, ó, esse vermelho, isso aqui é uma mistura de magenta com amarelo, tá? Vou pedir desculpas para vocês, porque o azul que eu tenho aqui não é o tom de azul primário, que é o azul cian, tá? Mas ele vai funcionar bem também, tá? É o amarelo limão e o magenta. Aí temos 2 cores que não vão entrar aqui no círculo, mas que a gente vai falar delas, o branco e o preto, tá? A gente chama de cores neutras, né? O branco que representaria aqui no pigmento a luz total e o preto a escuridão, né? A sombra total, tá? A gente vai usar eles depois para fazer saturações. A gente vai ver então como funciona. Então vamos lá, eu vou primeiro trabalhar com as cores primárias, tá?
mostrar aqui para vocês. Tem um círculo aqui, mas eu vou fazer. Deixa eu tirar. Vou usar primeiro o amarelo. Ele tá usando o círculo ao contrário. Isso, ó. Depois a gente vai ver, com essas cores aqui, nesse formato desse círculo, a gente consegue fazer várias combinações, tá? É importante para pintura, mas o pessoal usa isso aqui em tudo, né? Moda, maquiagem, decoração, design, propaganda, né? Para valorizar o produto. É isso mesmo, Val. Pintar em pano. Pintar em pano, combinar tecido, né? Exatamente. Vamos lá. O amarelo aqui. Vou trabalhar com o azul. Vamos lá, então. Ó. Agora eu vou usar o azul, tá? Vou pular 3 aqui. Vou colocar o azul. A gente vai deixar uma distância igual entre eles, tá? Para a gente poder ver as cores intermediárias. Aqui eu vou ter as 3 cores primárias. E aqui eu vou colocar o meu magenta. É sempre de 3 em 3. Isso. Coloquei de 3 em 3. Então, eu vou colocar aqui um para a gente ver que são as cores primárias. Ó. Essas 3 aqui. A partir das 3, eu vou trabalhar com as misturas para poder chegar nas cores secundárias, tá? Então, as cores intermediárias que eu tenho entre essas daqui vão ser as cores secundárias. Então, posso fazer unindo uma mesma quantidade de amarelo com magenta, né, nosso vermelho. Vou trabalhar aqui com uma mesma quantidade dos dois. Tá? Eu vou fazer aqui do lado um laranja. Então, a mistura das duas vai me dar uma terceira aqui. Duas primárias vai me dar uma secundária. Aqui eu vou fazer a mistura do azul e do amarelo também e colocar entre as duas. Para me dar um verde. E agora, entre o azul e o magenta, para poder obter um violeta. Mais magenta. Aí eu terei o violeta. Então, aqui eu tenho as secundárias. O verde, que é a mistura do amarelo com azul. O laranja, que é a mistura do amarelo com magenta. E o violeta, que é a mistura do azul com magenta. Tá? Ou seja, o círculo cromático. O Ale tem até um. O Ale e a Val tem um pronto aí, ó. O círculo cromático. Esses círculos você consegue pegar fácil pela internet, tá? No Google, no Pinterest, coloca lá círculo cromático. Tem vários modelos, tá? Esse é legal porque esse já tem a saturação, a mistura com branco. Eu vou mostrar para vocês separadamente. Daí eu tenho essa forma aqui,
Se acompanhar esse círculo, tá mais ou menos assim, né? É. Desse jeito. Ó. Aí eu vou misturar o amarelo com o laranja, só que com predomínio. Desculpa, o amarelo com magenta, só que com predomínio do amarelo. E eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu obtive aqui um alaranjado, tá? Um laranja mais claro, né? Porque o predomínio é o amarelo. Mas ela não chega a ser a terciária, né? Isso é uma variação Não, secundária. ela é secundária também, tá? Eu só estou mudando a quantidade. Aqui eu tenho uma quantidade, digamos, igual entre os dois, e aqui já puxando mais para o amarelo. Do lado, entre o magenta e o amarelo, mas do lado do magenta, eu vou usar também a mesma mistura, só que mais puxada para o magenta, né? Ó, vai me dar uma cor um pouquinho mais forte. Às vezes, na captura aí da imagem, não fica tão legal, mas às vezes a gente não consegue perceber tão bem. Mas, ó, tá? Vai me dar quase um tom de vermelho, um laranja bem forte. Entre o amarelo e o verde, desculpa, entre o amarelo e o azul, mas do lado do amarelo, eu vou fazer a mesma mistura, só que com predomínio de amarelo. Esse pano vermelho é minha pé. Da sorte. Ó, vai me dar um verde bem mais claro. Para quem pinta óleo, né, o nosso verde inglês. Ó. Bom, observa como a gente consegue chegar em várias tonalidades, em várias cores, só mudando a proporção das cores, né, na mistura. Tá? Vou fazer um verde aqui, mais puxado para o azul que para o amarelo. Ele vai me dar um verde mais esmeralda, ó, mais forte, mais azul. Aí, ó. Ó, o Rufus está bravo ali. Agora eu vou trabalhar com as variações entre magenta e azul. Tá? Então, primeiro magenta com azul, com predomínio do azul. Tá melhor agora, André? Deixa eu ver. Se colocar assim, Não, fica tá um pouquinho tranquilo. mais Às vezes eu iluminado. Vou ter um violeta azulado. E agora eu vou fazer um outro violeta, mas mais avermelhado. Então eu vou ter um espectro com as 12 cores, tá? Que são as primárias e as intermediárias aqui, que eu chamo de secundárias. Bom, pessoal, aí, a partir dessa disposição aqui, a gente vai trabalhar com combinações, tá? A partir daqui, a gente vai ter o que a gente chama, primeiro eu vou mostrar para vocês, cores complementares. O que são cores complementares? No círculo, elas seriam as cores opostas, tá? Bom, como que eu vejo a cor oposta? Eu vou pegar aqui, a partir dessa posição, e vou colocar um traço para poder encontrar a cor oposta de cada uma delas. Ó, poderia pegar uma caneta, ou mesmo marcar. Tá? Então, digamos, eu tenho um amarelo aqui. Ó, vou traçar uma linha aqui. O amarelo. E a oposta ao amarelo, o violeta. Tá? Então, ou seja, o violeta é a cor que está do outro lado do círculo cromático. Tá? É a cor que dá o máximo de contraste com o amarelo. Então, por exemplo, se eu tenho um pouquinho de água aqui.
Se eu tenho um amarelo aqui, aí, vou colocar ao lado dele um violeta. Então eu tenho cores que vão me dar um máximo de contraste entre elas, né? O amarelo e o violeta. Tá? Então, eu sei que o oposto do violeta é o amarelo, do amarelo é o violeta, vice-versa. Se eu pegar outra cor primária, o azul, e colocar aqui na linha, ó, vou traçar aqui. Ó. Eu tenho a oposta, complementar do azul. No caso, é o laranja. Tá? Então, se eu quiser o máximo de contraste entre azul e outra cor, eu vou optar pelo laranja. Vou mostrar como funciona. Ó. Então, eu tenho duas cores também que vão dar muito contraste. Se eu pegar, eu vou pegar outra primária aqui, tá? Que é o magenta, e vou ligar com a cor oposta, ó, o verde. Magenta. E verde, ó. Então tenho mais duas cores aqui que vão ser contrastantes, né? Opostas, dentro desse círculo. Tá? Para que servem as cores opostas? Elas trabalham com o máximo de contraste. O contraste, ele valoriza as formas, né? Então, por exemplo, se você trabalha com cores com muito contraste, você vai acabar destacando os elementos na sua pintura. Tá? Por isso que elas são tão importantes. Né? Elas criam combinações harmoniosas, mas por oposição. A esse termo eu chamo de cores complementares. Tá? E poderia trabalhar com alaranjado, ó. No caso, o alaranjado seria o violeta azulado, tá? O oposto dele. Tá? Então, posso estar trabalhando com isso. Então, é assim que o círculo cromático funciona, para a gente poder ver essas disposições e valorizar ainda mais a cor. Tá? Isso eu chamo de cor complementar. Fora a cor complementar, eu vou ter as cores análogas. Tá? As cores análogas, eu chamo de cores irmãs. São as cores que estão próximas uma da outra, lado a lado. Tá? Por exemplo, o amarelo e o alaranjado. Ó. Tá vendo? São cores que vão criar uma harmonia pelo baixo contraste que eu vou ter entre as duas. Aquilo que a gente chama de tom sobre tom, né? Na verdade, consigo obter a partir de cores análogas. Tá? Percebe como o amarelo ele se destaca bem aqui no violeta. E aqui é como se ele tranquilizasse, né? As cores elas ficam próximas nesse contraste. Tá? Então poderia ser o amarelo com alaranjado, ou com esse verde amarelado, né? Então, a partir dessas direções, eu vou criando cores análogas. Vou pegar um pouco desse violeta. Usei aqui o violeta azulado. Tá? E do lado eu vou colocar o azul. Tá vendo? A diferença é muito pequena, né? As cores acabam criando contrastes mínimos. Tá? Então, isso eu chamo de cores análogas. Vou usar para criar uma harmonia, uma suavidade no trabalho que estiver fazendo. Aqui, no estudo cromático, cor é a mesma coisa que matiz, tá? Quando eu falo matiz, eu estou falando de uma cor específica. Por exemplo, amarelo é uma matiz, tá? Verde é uma matiz. É o nome da cor, tá? Vamos pensar assim. Então, a cor em si, ela é matiz. A gente está trabalhando só com matizes, tá? Aí vamos fazer o seguinte agora. A partir das cores complementares e cores análogas, eu posso trabalhar com outras combinações dentro do círculo. Tá? Então, eu sei que eu tenho o máximo de contraste aqui.
No geral, as pessoas vão usar, às vezes, mais de uma cor para criar algum trabalho. Tá? A gente usa pelo menos três cores dão uma harmonia. Como eu vou criar essas cores dentro desse círculo? Eu posso trabalhar de várias formas. Tá? Uma delas, eu posso pegar uma cor principal, digamos que vai ser o amarelo. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Ó. Vou escrever aqui do lado combinações. Um garrancho só, pessoal. Combinações. Eu vou ter o amarelo. E aí eu vou usar mais duas cores além do amarelo para usar no meu trabalho. Ó. Eu tenho o amarelo aqui. Eu posso trabalhar as combinações. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a complementar desconstruída, né? Descomposta. Desculpa. Então, eu tenho o amarelo. O complementar do amarelo é o violeta, mas em vez de eu trabalhar com violeta, eu vou usar as duas cores que estão do lado. Tá? Então, aqui no caso, em vez de eu usar o violeta, eu vou usar o roxo azulado. E vou usar esse roxo avermelhado. Eu não estou trabalhando propriamente com o violeta, que é o oposta, mas eu estou trabalhando com as cores análogas desse violeta, que estão do lado. Tá? Eu vou criar uma combinação aqui, vou mostrar aqui, ó, como se eu fizesse isso aqui. Um triângulo, tá vendo? Uma combinação decompondo a cor complementar, usando as cores que estão do lado em vez de usar ela. Tá? É uma das combinações que eu posso usar. Vocês vão ver na internet, tem vários tipos de combinação. Tá? Você pode usar as cores que estão em equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho o amarelo, eu vou usar outra cor aqui, ó, o verde amarelado. Ó. Aí. Usando o verde amarelado. E eu vou usar as cores que estão em equilíbrio com ele no círculo, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, pegar essa. 1, 2, 3, essa, ó. Então elas estão na mesma direção. Vou fazer aqui com verde para gente. Estou formando um triângulo e elas estão na mesma distância uma da outra, tá? Então aqui também seria uma combinação harmoniosa. Vou aqui para vocês. Então eu tenho o verde, o roxo azulado, tá? O roxo azulado, e eu vou ter também o laranja mais forte, né? Que tem predomínio de magenta. Que elas são equidistantes, né? Estão todas na mesma distância uma da outra. Então vai criar um equilíbrio, tá? Então posso trabalhar dessa forma. Se eu tenho uma cor principal, fica mais fácil de eu achar uma combinação para ele trabalhando com outras cores, tá? Dei esse exemplo, mas aí também eu posso trabalhar com um quadrado. Tá vendo? Aí eu poderia usar 4 cores. O verde, vou colocar ele aqui, ó. O verde amarelado. Deixa eu deixar ele mais claro. O verde amarelado. O azul. Aqui eu já tenho 4 cores juntas, né? O roxo avermelhado. E o laranja aqui, né? Então já tem uma combinação
desse estudo quadrado agora, com 4 cores. Tá? É legal brincar com isso e usar nas pinturas. Às vezes, por exemplo, se você gosta de fazer alguma pintura abstrata ou criar alguma coisa, é interessante você trabalhar com o círculo cromático para ele te ajudar bastante. A Val mesmo usa bastante nas bonecas dela. Né? É um resultado super legal. Você acaba valorizando contraste de estampas, tecidos. Então, aqui a gente tem a primeira parte, né? Relembrando as cores primárias. Ah, é verdade. Ah, Júnior, mostra para mim esse quadro, por favor. O quadro que eu tenho aqui em casa. Então, eu fiz essa tela aqui pensando em contraste mesmo. Por isso que o tronco dessa árvore eu fiz completamente laranja para contrastar com o céu azul. Tá vendo? Dá uma vibração muito grande entre as cores. Tá? Como elas são cores opostas, elas vibram bastante. Então, ela ressalta a figura. Tá? Aqui é um exemplo de cores complementares. Tá? A gente poder ver como trabalha essa coisa do equilíbrio. Né? E dá muito cima Ainda bem que eu arrumei a o casa. máximo contraste. É que me lembrou. E como funciona isso na prática? Ó, eu não falei das tonalidades, né? O que vem a ser tonalidades? Quando eu falo de amarelo, eu falo de matiz. Quando eu falo de amarelo claro, eu estou falando de tonalidade. O grau de luminosidade que ele tem. Né? Ele é claro, ele é escuro. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalhar aqui com o azul, ó, agora eu vou trabalhar aqui saturação. A gente obtém saturação de uma cor uh, é, é, opa, acrescentando branco mais preto. Eu vou criar saturação nessa cor. Então eu tenho um azul puro aqui. À medida que eu vou acrescentando branco nesse azul, eu vou saturando ele. Né? Eu falo que eu estou indo para tons mais altos, tá? Mais altos no nível de que tem mais luz. Então, eu vou criando uma linha de saturação. Tá? E a saturação eu posso trabalhar com o preto também. Ó, à medida que eu vou acrescentando o preto, eu estou rebaixando esse tom. Né? Ou seja, estou sombreando esse tom. Tá? Então, ele vai ficando mais escuro. Né? Então, eu tenho a cor pura aqui, digamos que é o azul, e com acréscimo de branco, tá? Ou acréscimo de preto. Então, eu vou trabalhar a tonalidade. Tá? Então, aqui nós estamos falando de tonalidade. Bom, todas as cores aqui eu posso trabalhar com essa saturação, tá? Com esse acréscimo de branco ou de preto para criar tonalidades diferentes, azul claro, azul escuro. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como funcionaria as cores e o efeito que elas têm aqui em cima, trabalhando com cores complementares, né? Só para dar um exemplo de como funciona a cor complementar na prática. Eu vou pintar aqui um quadradinho amarelo e nesse também.
E em volta dele, eu vou colocar outra cor. Nesse primeiro aqui, eu vou usar o violeta, Que é a cor complementar. que é a cor complementar do amarelo, né? Você viu ali que é a cor complementar. Comecem a reparar agora nas coisas do dia a dia, de repente nos objetos que você tem em casa, nas estampas da sua roupa, mesmo em edição de revista, coisas assim, você vai ver que se usa muito isso no nosso dia a dia. Tá vendo? Tem um violeta, infelizmente a luz ela está atrapalhando um pouco, né? A minha luz acho que não está tão boa. Mas aqui do lado do outro amarelo, eu vou colocar uma outra cor. Só pegar aqui. Vou usar um verdinho em volta. E essa é uma cor análoga. É, aqui é uma cor análoga. Poderia ser outra também, mas estou usando uma análoga mais próxima. Gente. Observe a diferença. Está dando um pouquinho de brilho, mas ó, entre as duas. Tá vendo? É o mesmo amarelo, mas se você olhar bem, parece que não é, né? Esse amarelo parece mais claro, mais luminoso do que esse aqui. Estão percebendo? Isso daqui é o que a cor complementar faz, tá? Ela faz as cores vibrarem. Na verdade, é o mesmo amarelo. Só que como ele está com a cor oposta, ele vibra, ele brilha. Tá? Aqui a gente tem uma cor que não tem o mesmo contraste. Então você percebe que até o amarelo, ele parece mais escuro do que aqui, ó. Acho que dá para perceber, né? Não tem sombra aqui não, ó. É o mesmo amarelo, tá? Usei o mesmo amarelo, só que a moldura em volta, a cor que está em volta fazendo contraste, ele cria essa diferença. Tá? Isso dá uma grande diferença na vibração da cor. Vou mostrar como funciona isso também, bem interessante, quando eu trabalho com o cinza. Tá? O cinza cor neutra, né? O branco e o preto. Ó, vou fazer um cinza aqui. Tá? O mesmo cinza, ó, nem vou limpar o pincel, tá? Vou usar do outro lado também. Estou fazendo rápido aqui, porque o nosso tempo é pouco, mas ó, só para a gente ter uma noção. Tá? Tenho dois cinzas aqui. Vou pintar em volta dele de amarelo. Se vocês tiverem pergunta, podem fazer. O Júnior me ajuda aqui a lembrar. Eu sou alfabetizado com as primeiras perguntas. Terminei esses dias. Cor é muito legal, é quase é uma alquimia, né? O cinza, ele é qual cor? O cinza, ele é uma cor, no caso da mistura do preto e do branco, ele é uma cor neutra, tá? Por isso que ele nem está no disco ali. Claro que a gente tem cinzas feito de misturas, cinzas de cores terciárias, tá? Mistura de secundária com primária. Depois eu vou mostrar aqui para vocês também. O cinza não é só preto e branco. Bom, fiz aqui um com amarelo e vou fazer um outro com azul.
Um azul mais claro, porque esse azul está bem forte. Alfabetizado, mas não segura esse celular de mim. Não treme, Não não. treinei. A gente não tinha combinado que ele ia ser o suporte da câmera. Pronto. Vou levantar aqui para mostrar. Mostra mais de frente. Você não sabe, mas a minha bursite já tá Só os atacando. dois aqui. Fecha mais. Aí, o cameraman. Aí. Pessoal, vocês conseguem perceber que é o mesmo cinza, mas ele está aparentemente diferente um do outro? Ó. Ele cria um efeito diferente. Né? Se você notar esse cinza aqui, ele está com um tom mais azulado, mais arroxeado. E aqui ele tem um tom mais amarelado. Tá? O que acontece? A nossa vista, as nossas vistas, nossa visão, ela sempre tenta equilibrar os tons dentro da combinação de cores que a gente tem aqui. Tá? Esse equilíbrio, né, que a gente tem entre as cores é como se ele criasse um efeito de uma cor complementar para equilibrar o contraste, tá? Que a gente tem entre o cinza e o azul. Então, se eu olhar bem para o cinza, ele vai me dar um tom mais alaranjado, mais amarelado, que é o oposto do azul. Tá? Se eu olhar para esse aqui, ele vai me dar um tom um pouquinho mais arroxeado. Mas, na verdade, é uma ilusão óptica por conta da cor que a gente tem em volta. Né? A gente vai ver isso aqui nos objetos também. Tá? Se eu tenho um objeto amarelo, eu posso usar a cor complementar dele, o violeta, como uma sombra. A Nice está perguntando se você está usando a acrílica no papel. E se ela pode usar a tinta óleo para fazer isso no papel também. Nice, eu estou usando a acrílica. Mas do papel. Então, a tinta acrílica você pode usar tranquilamente no papel sem preparar. Tá? E a óleo? Mas quando você usa a tinta óleo, ela solta o óleo e cria aquele efeito como se fosse aquela mancha de gordura em volta da tinta, né? Então, para você usar a tinta óleo no papel, você tem que preparar esse papel. Preparar com o quê? Você pode passar uma camada de gesso ou uma camada de látex. Tá? Você falou que esse daí é a gramatura maior. Pode ser um látex branco. Estou usando um sulfite aqui de uma gramatura um pouquinho maior. Tá? Mesmo assim, ele deu uma enrugadinha. Ó. Mas se você for usar tinta óleo no papel, passa uma camada de tinta acrílica nele ou de gesso. Tá? Porque aí vai criar uma camada que não vai danificar a fibra do papel por conta do óleo. Né? Vou mostrar um outro caso aqui. Ó. Como funciona essa situação que eu falei da sombra. Tá? Chegamos aqui. Eu vou fazer desenho. Uma bolinha aqui. Improviso. No improviso, Ó. E vou pintá-la aqui de amarelo. Tá? Esse é o sol. Um sol. Aí ele vai fazer a casinha aqui embaixo e a árvore aqui. Pronto, o desenho. Olha o Júnior me ajudando. Bom, relembrando lá o nosso círculo cromático. Né? O oposto ao amarelo é o violeta. Tá? Eu posso trabalhar com a cor complementar. Às vezes o pessoal fica em dúvida quando eu falo isso na aula, mas eu posso usar a cor complementar para criar tons de sombra. Tá? Superfícies amarelas, eu posso trabalhar com violeta para criar a sombra dele. Então, ó, se eu pegar um pouquinho de violeta e misturar com amarelo... Com aquarela dá certo, Andréia está perguntando. Dá certo também, Andréia. Pode usar aquarela. E dá para fazer no papel, né? No lápis de cor também, pessoal. Pode usar no lápis de cor também. Ajuda tremendo menos. Você me desculpa, Valdete, mas a minha bursite está atacando. Ó. Só estou fazendo uma coisa bem rápida. Como é com acrílico também, né? Ele vai secando à medida que você coloca, né? Com óleo fica mais fácil da gente esfumaçar, né?
Não. Canetinha também dá para fazer essas misturas? Olha, tem umas canetinhas agora no mercado que elas meio que sobrepõem, misturam, né? Então dá para fazer. E o lápis de cor Mas você consegue aquarelado? fazer com a canetinha com os achuras também. O lápis de cor O dá para aquarelado. fazer também. O aquarelado ou o comum? Os dois. Agora eu tenho que ficar preocupado porque eu tô tremendo, porque o coitado do Valdete não consegue enxergar Ai, ai. a Ó, idade. eu vou mostrar aqui, tá? Um objeto amarelo. Em vez de eu usar um preto para sombrear, até porque o preto ele é azulado. Então, quando você mistura no amarelo, ele fica esverdeado. Tá? Agora está um pouco manchado porque eu fiz rápido, pessoal, mas está vendo? Ele cria uma sombra harmoniosa com o amarelo, o violeta. Né? Na verdade, nem parece que tem violeta aqui, tá? Mas é a misturinha do violeta com o amarelo. Então, se você for fazer um objeto amarelo, não só um objeto, por exemplo, se você já trabalha com retratos, você pode usar, por exemplo, numa pele mais amarela, oriental, por exemplo, você pode usar o violeta como sombra dessa pele. Então dá para usar esse recurso em inúmeras cores. Vou pintar uma flor amarela, eu posso criar sombra nessa flor com o violeta. Tá? E se o objeto, sei lá, fosse azul, então eu uso o laranja, que é a cor oposta ao azul, né? Lembra das nossas complementares aqui, ó. Tá? Violeta, amarelo e violeta, azul e laranja, e vermelho e verde. Tá? Por exemplo, você tem uma vegetação verde lá, e aí você quer dar um efeito. Vou ver se eu vou conseguir fazer aqui. Digamos que você tem uma vegetação, como se fosse uma copa de uma árvore. É uma vegetação verde. Então, bem grosseiramente, mas só para eu mostrar como seria. Eles estão discutindo aqui de um tal de marcador Copic, que diz que é bom. A Lê falou que ele é pobre e que ele é muito caro para usar. O Robinson falou que o Valdete é rico. E o Valdete falou que ele é Valdete. rico e são ótimas mesmo. Valdete deve ter, né? Sim. Esses marcadores são legais, né? Porque eles são. A tinta ela é transparente. Então, quando você coloca uma sobre a outra, ela dá esse efeito também. Ó, fiz uma árvore aqui, tá? Parece de primário, mas tudo bem. Ó, o verde, eu posso trabalhar com o oposto dele, o vermelho. Eu tenho só que fazer um equilíbrio, né? Então, eu tenho que misturar os dois para não pender para uma cor ou para outra. A sua árvore de primária é a minha na faculdade. Ó. É óbvio que você vai elaborar mais o desenho, mas aqui só para mostrar como funcionaria essa interação de cores, né? Tá vendo? Vou levantar aqui porque está interferindo um pouco. Bom, eu usei vermelho para sombrear o verde, tá? O oposto do vermelho, né? O vermelho ou magenta. Quando eu falo vermelho, pessoal, vocês podem usar o carmim, por exemplo, que é um vermelho bem escuro. Então, eu vou criar um verde bem escuro mesmo, né? Quase preto. Eu posso usar um terra de siena queimada. Olha quantas opções de vermelho eu tenho, né? Então, eu posso usar essas cores para dar uma escurecida no verde, né? A mesma coisa se eu tivesse um objeto vermelho. Uso um verde para sombrear o objeto vermelho. Tem uma flor vermelha, uso um pouco de verde onde eu quero mais sombra, né? Mais intensa. Tá? Então, aqui a gente tem essa situação aqui em que as cores complementares elas vão ser bem úteis na hora que a gente for trabalhar. A gente chama de tom rompido, né? Quando eu trabalho com a complementar, tá? O meu roteirinho ali que eu tenho. Aí, pronto. Então eu tenho a cor complementar. Às vezes você tem uma cor muito intensa e você quer que ela fique mais suave. Então você usa complementar também, né? Tipo, você tem um vermelho muito intenso e você quer deixar ele mais envelhecido, você pode colocar um pouquinho de verde nele, tá? Ele vai deixar o tom, a matiz
como a gente diz, o tom mais rompido, ou seja, vai ficar um pouquinho mais envelhecido, vai ficar como se fosse algo mais gasto, né? Tivesse uma ação do tempo. Tá? Tem um objeto antigo, então você pode fazer isso. Né? Em vez de colocar aquela cor muito viva, um matins totalmente puro, você pode criar essa coisa com a cor complementar. Tá? Então, as cores por contraste e as complementares aqui. Fora isso, a gente falou das tonalidades, que são as cores. Vou voltar aqui para esse aqui, da saturação. Né? Isso eu chamo de tonalidade. Quando eu vejo um trabalho monocromático, por exemplo, que ele é numa cor só, ele vai lidar com esse caso aqui. Né? Eu tenho a mesma cor, só que os trabalhos de contraste são feitos só por tonalidade. Mas existe um outro contraste, que a gente chama de contraste cromático, né? Mas por valor. Ó. Observa, tem um amarelo aqui. Se você notar, o amarelo ele é a cor mais luminosa que a gente tem nesse círculo cromático. Né? Ele é bem forte. E se eu colocar um azul bem luminoso, se eu colocar um azul do lado, ó, olha a diferença que dá, né? Se a gente pensar em tonalidade, em claro e escuro, né? Essas duas cores. Tá? Eu vou tentar fazer aqui. Ó. Se eu enxergasse isso em preto e branco, digamos que eu coloquei aqui num televisor em preto e branco. Um filtro preto e branco. É um pouquinho mais. Mais ou menos isso aqui, tá? Então, se eu transformasse o amarelo e o azul em escalas de cinza, é como se eu tivesse isso aqui. Acho que chega a ser um pouquinho mais forte aqui, mas tudo bem. Então, vocês percebam que, naturalmente, as cores, elas já têm tonalidades que vão dar contrastes diferentes, tá? Quando eu falo no valor, em igualar valores, é deixar a mesma tonalidade de azul, tá? Na mesma luminosidade que está a tonalidade de amarelo. Né? Então, como seria, digamos, tem o amarelo aqui, tem o amarelo, e eu vou fazer um azul que tem uma luminosidade próxima do amarelo. Acertei, mas é como se eu tivesse duas cores que têm um valor próximo. Tá? Ou seja, elas têm uma tonalidade próxima. Né? Se estivesse trabalhando, por exemplo, com tons pastéis, né? Tons claros, então, na verdade, são valores, né? Porque as cores são diferentes, mas elas têm uma luminosidade parecida. Então, isso aqui, ó, a gente chama de valor. Valor tonal. Tá? E aqui a gente tem a tonalidade propriamente dita. Que são essas diferenças. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Pessoal, esse é um livro que eu falo sempre. Né? As coisas eu pego, muitos exercícios e consultas, eu pego desse livro aqui que chama Da Cor à Cor Inexistente, tá? Do Israel Pedrosa. Estampando. Quer ver? Da editora Senac. Aqui tem uma abordagem bem profunda sobre cor, tá? Tanto de aspecto físico, matemático, fala um pouco sobre os estudos do Newton, do Goethe, de outros que vieram antes deles, de artistas mesmo, né? Leonardo da Vinci, também, e além disso fala da parte psicológica da cor também, da parte química da cor, tá? Então é um livro bem completo. E ele tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou mostrar aqui para vocês.
consegue aproximar bem esse grande aqui, ó. Tenta fechar a tela nele aqui. Pessoal, notem esse risco marrom na figura. Se você vê o triângulo de cima, esse ângulo de cima, que passa sobre os azuis, e veja o de baixo que passa sobre os amarelos. Olha. É o mesmo marrom, mas olha a diferença que uma cor cria em contraste com a outra, né? Parece que a gente tem um marrom claro, amarelado em cima, e um marrom mais escuro, quase que arroxeado embaixo. Então é meio que um efeito óptico do que a nossa visão cria, né? A gente olha a mesma coisa com o risco azul que eu tenho em cima e é o mesmo azul embaixo. Por efeitos de valores tonais, olha a diferença que cria, né? Bem legal. Tem um aqui, eu não sei se vocês vamos ver se a gente consegue fazer essa experiência. Consegue fechar, né? Um círculo. Pode ser o vermelho aqui, ó. Não sei se está bem luminoso, acho que está com sombra. Mais pra... Não, não tá não. Aqui ele dá um efeito de... Ele dá um exercício óptico aqui para a gente ver a cor complementar. Tá? Eu acho que tem que desativar os comentários. Eu acho que não vai dar certo por questão da... Deixa eu ver se dá. Está criando um pouco de sombra, né? Mas ele nos convida a fazer isso aqui, ó. Você ficar... É que por causa dos comentários vai interferir. Mas se você ficar atentamente olhando para o círculo, né, por uns 30 segundos que seja, e depois você olhar para uma parede branca, ou para o branco da folha, né, que dá aqui no espaço, você vai conseguir ver o círculo, né, só que na tonalidade, na cor complementar. Você vai ver um círculo verde do lado. Ele fez isso com a bandeira do Brasil também, ó. De você ficar um exercício parado, olhando para ela, tá? E depois você olhar para uma parede branca. Você vai ver a bandeira do Brasil nas cores reais da bandeira, tá? Porque você vê pela cor complementar. Dá para fazer outras aulas com esses estudos, que é muito complexo. Eu ainda vou passar para vocês o triângulo do Goethe, que trabalha muito com as cores complementares. Mas também com as cores terciárias. O círculo cromático ele só tem as primárias e secundárias. O triângulo ele vai encaixar também as cores terciárias. Tá? Cores terciárias que aí vão entrar toda a gama de marrom e de cinza, né? Que são as cores que a gente não tem aqui. Tá? Aquelas cores que às vezes é difícil até a gente identificar. Mas faz esse exercício, principalmente esse de sombra da cor, com a cor complementar, tá? Com o tom rompido dela. A Val falou que deu para visualizar o efeito sim. Ah, que legal, que legal. Acho que na internet deve ter vários, assim, né? Se você procurar, você acha. Tá? Mas a luz do celular não atrapalha esse tipo de experiência? Não, na Não luz do interfere? celular é legal porque a cor fica intensa, então ajuda bastante, tá? Tem que ser um lugar luminoso para você fazer. Então fica aí, pessoal. Olha, qualquer dúvida também vocês podem mandar para mim, ou aqui pelo Instagram, ou pelo grupo do ateliê. Tá? Ou pelo lado, Isso. como correio. Estou aí à disposição. Agradecer a vocês, ao Júnior, meu auxiliar. Vamos ver se a gente salva agora isso para ficar no Facebook também, tá? Um abraço para todo mundo. Até mais. Já tchau. Tchau, gente. A live foi show, Alexandre. Tchau, gente. Tchau, tchau. Encerrar. Encerrar.